mas a sua magia no ecrã, com a qual se podia contar, fez dele uma das estrelas mais populares da sua época. O seu nome era Steve McQueen. Steve McQueen era o rebelde de Hollywood por excelência, o homem a quem todos chamavam o rei do descolado. Mas por detrás dos carros velozes, dos filmes de sucesso e da imagem cool, havia uma vida atribulada, cheia de segredos, dor e conflitos familiares que o mundo nunca viu. Agora, décadas depois, os seus próprios filhos falaram sobre a verdade que muda tudo o que pensávamos saber sobre ele. Junte-se a nós para desvendar a história por detrás da ascensão de Steve McQueen e a terrível verdade que os seus filhos finalmente revelaram. Um início atribulado. A história de Steve McQueen não começou com a fama, a fortuna ou os holofotes de Hollywood. Os seus primeiros anos foram repletos de dor, separação e uma busca pelo amor que o moldou para o resto da vida. Para compreendermos o homem a que o mundo mais tarde chamou o Rei do Cool, precisamos primeiro de analisar as dificuldades que enfrentou em criança. O pai de Steve, William McQueen, trabalhava como piloto de duplos para um circo voador itinerante. O seu trabalho era arriscado, ousado e cheio de movimento. Mas o seu papel de pai era quase inexistente. William conheceu a mãe de Steve, Julia Ann Crawford, no início da década de 1930, mas só esteve com ela durante 6 meses. Quando se foi embora, Steve era apenas um bebê. Esta breve relação marcou o início de um sentimento de rejeição que perduraria para Steve. Cresceu sem conhecer verdadeiramente o pai, carregando sempre o peso de ter sido deixado para trás. Esta ausência não se devia apenas à falta de um dos pais por perto. Para Steve, era um lembrete constante de que tinha sido abandonado antes mesmo de poder formar memórias. Deixou-lhe uma cicatriz invisível. Mais tarde, admitiria que, em criança, se perguntava se era suficientemente bom. Esta dúvida dolorosa acompanhou-o durante os anos de escola, a vida pessoal e até a carreira em Hollywood. A mãe de Steve, Julia Ann, era jovem e instável. Ela enfrentou os seus próprios demônios, principalmente uma longa luta contra o alcoolismo. Cuidar de uma criança enquanto se lutava contra o vício foi uma experiência avassaladora. Em 1933, quando Steve tinha apenas 3 anos, ela tomou a difícil decisão de o deixar aos cuidados dos pais, Victor e Lillian Crawford. Isto ocorreu durante a Grande Depressão, uma época em que quase todas as famílias dos Estados Unidos enfrentavam dificuldades financeiras. Os empregos eram escassos, a alimentação era limitada e a sobrevivência exigia tudo o que uma família tinha. A escolha de Julia pode ter sido dolorosa, mas era provavelmente a única forma de acreditar que Steve teria hipóteses de estabilidade. Ao colocá-lo sob os pais, esperava que ele recebesse os cuidados que ela não podia oferecer. A nova vida de Steve desenrolou-se em Slater, no Missouri, onde os seus avós viviam numa quinta. Aí, também se aproximou do seu tio-avô, Claude, que desempenhou um papel importante na sua educação. Claude era alguém que Steve admirava profundamente. Certa vez, descreveu-o como um homem forte, justo e gentil, 3 qualidades que Steve precisava desesperadamente de ver numa figura adulta. A vida na quinta era simples, mas estável, um forte contraste com o caos do mundo da sua mãe. Steve aprendeu disciplina, trabalho árduo e respeito com Claude. Embora os seus primeiros anos tenham sido repletos de perdas, o tempo passado em Slater deu-lhe uma base de valores que jamais esqueceria. Houve também pequenos, mas poderosos momentos que moldaram quem Steve se tornaria. No seu 4º aniversário, Claude ofereceu-lhe um triciclo vermelho. O presente pode ter parecido banal na altura, mas despertou algo dentro do miúdo. Foi o início da sua paixão pela velocidade. Corrida e máquinas. Uma paixão que mais tarde definiria a sua carreira dentro e fora do ecrã. Antes de Steve deixar a quinta, anos mais tarde, Claude deu-lhe outro presente, um relógio de bolso em ouro com uma inscrição que dizia: "Para o Steve, que tem sido um filho para mim." Era mais do que um simples objeto. Era uma prova de amor, de pertença e de reconhecimento. Para um menino que se sentia indesejado pelos pais, significava tudo. A infância de Steve pode ter começado com perdas, mas foi também onde descobriu a força, a resiliência e a motivação que o levariam para a frente. E, à medida que Steve crescia, o caminho à sua frente tornar-se-ia ainda mais difícil. Da esperança à violência. Quando Steve McQueen fez 8 anos, a sua vida tinha sofrido outra reviravolta dramática. Após vários anos de estabilidade na quinta dos avós no Missouri, a sua mãe, Julia, decidiu trazê-lo de volta aos seus cuidados. Tinha casado novamente e estava a viver em Indianápolis. Para Steve,
Isso significava deixar para trás a presença constante e atenciosa do seu tio-avô Claude e regressar a uma casa que se revelaria muito menos segura e carinhosa. Quando Steve chegou a Indianápolis, reencontrou a mãe e conheceu o padrasto. A princípio, parecia uma hipótese de uma vida familiar normal, mas essa esperança depressa se desvaneceu. O padrasto era violento e controlador e desviava frequentemente a sua raiva tanto para Steve como para a mãe. O que Steve tinha conquistado ao reunir-se com a mãe, perdeu-o em estabilidade e paz. O ritmo tranquilo da quinta desaparecera, substituído pelo medo e pela tensão dentro de casa. O abuso não era ocasional. Tornou-se parte da sua vida cotidiana. Steve já não estava rodeado de pessoas que o tratavam com bondade, mas, sim, de um homem que usava a violência física para manter a autoridade. Este foi o ambiente ao qual teve de se adaptar numa idade em que a maioria das crianças necessita de segurança e encorajamento. Fora de casa, as coisas não estavam muito melhores. Steve tinha sérias dificuldades na escola, o que o diferenciava dos colegas. Era disléxica, o que lhe dificultava a leitura e a escrita, e sofria também de surdez parcial devido a uma infecção no ouvido que teve na infância. Estas duas questões tornavam a aprendizagem uma batalha diária. Nas décadas de 1930 e 1940, pouco se compreendia sobre as dificuldades de aprendizagem. Os professores confundiam frequentemente a dislexia com preguiça, e as crianças com problemas auditivos eram vistas como perturbadoras ou desatentas. Em vez de apoio, Steve enfrentou frustração e vergonha. Não conseguia acompanhar os outros alunos e sentia-se frequentemente excluído ou esquecido. À medida que as dificuldades se acumulavam, o sentido de valor de Steve começou a diminuir. Certa vez, admitiu que cresceu a acreditar que não era suficientemente bom, dizendo: "A minha mãe não me amava e eu não tinha pai. Pensei, bem, não devo ser muito bom." Estas palavras mostram o quão profundamente as suas dificuldades iniciais o afetaram. Em casa, o padrasto de Steve piorava ainda mais a situação. As agressões eram brutais e frequentes. Certa vez, Steve foi atirado escada abaixo. Cada ataque minava a sua sensação de segurança, deixando-o furioso e desesperado. Mas chegou um momento em que Steve se cansou. Durante um encontro violento, olhou o padrasto nos olhos e ameaçou, dizendo: "Se voltares a encostar as tuas mãos mal cheirosas em mim, juro que te mato." Aquela declaração ousada mostrou a mistura de medo e desafio dentro do jovem. Tinha chegado ao seu limite. Em vez de se virar para dentro, Steve revoltou-se. Saía de casa com frequência, deambulando pelas ruas, onde encontrou aceitação entre os gangues. Estes grupos deram-lhe o sentido de pertença que faltava em casa, mesmo que isso o tenha levado a problemas. Começou a envolver-se em pequenos delitos, roubando calotas, causando confusão e testando os limites da lei. Foi o início de um padrão que fez com que a sua mãe sentisse que já não o conseguia controlar. Um verdadeiro teste de disciplina. Quando Steve McQueen era adolescente, o seu comportamento em casa e nas ruas já estava fora de controle. A mãe e o padrasto, incapazes ou indispostos a lidar com ele durante mais tempo, decidiram que era incorrigível. Foi essa a palavra que usaram quando foram a tribunal e providenciaram o seu internamento. A decisão colocou Steve na California Junior Boys Republic, em Chino, um reformatório para rapazes problemáticos. Foi uma mudança que o testaria de formas que ele nunca imaginaria, mas também o ajudaria a tornar-se um jovem mais forte e disciplinado. A Boys Republic não era um ambiente amável. Era rigorosa e muitas vezes implacável, construída para ensinar a responsabilidade através de regras rígidas e consequências partilhadas. A vida ali significava viver em bungalows com outros rapazes, onde o trabalho em equipa era imposto, quer os rapazes gostassem ou não. Se um deles falhasse, todo o grupo pagava o preço. Para Steve, que se tinha habituado a rebelar-se contra a autoridade e a agir por conta própria. Esta foi uma grande adaptação. Ele fazia agora parte de um sistema onde as suas ações impactavam diretamente os seus colegas, e estes certificavam-se de que ele compreendia isso. No início, Steve não se adaptava facilmente, metia-se em brigas, testava limites e entrava em conflito com as regras da escola. Outros rapazes rapidamente lhe lembraram que havia consequências por perturbar o grupo. "Levei as minhas broncas", admitiu Steve mais tarde. Estas broncas vinham dos próprios rapazes, que impunham disciplina à sua maneira para garantir que todos faziam a sua parte. Quando Steve deixou a Boys Republic, aos 16 anos, não era o mesmo rapaz que tinha chegado. A disciplina, a estrutura e a responsabilidade dos colegas obrigaram-no a crescer.
Tinha aprendido a ser responsável e a integrar-se numa comunidade. Anos mais tarde, resumiu de forma simples: paguei as minhas dívidas aos outros colegas. Para um miúdo que se sentia abandonado, mal amado e zangado. Esta foi uma mudança importante. O reformatório deu-lhe uma base que lhe faltara toda a vida. Isso não apagou a dor do passado, mas deu-lhe ferramentas para encarar o futuro, mesmo com este novo sentido de disciplina. O percurso de Steve estava longe de ser estável, e os anos agitados que o esperavam levá-lo-iam a lugares ainda mais difíceis. Sucker, crime e gangues de prisioneiros. Mesmo depois de deixar a Boys Republic com uma nova disciplina e maturidade, a inquietação de Steve McQueen não desapareceu. Aos 14 anos, sentiu necessidade de romper com a vida na quinta mais uma vez. Desta vez, não se despediu. Simplesmente foi-se embora, em busca da liberdade onde quer que ela o levasse. Aos 14 anos, Steve juntou-se ao circo por um curto período. Para ele, era uma hipótese de escapar à rotina e procurar algo que lhe desse um sentimento de pertença. O circo proporcionou-lhe aventuras, mas estava longe de ser estável. Logo regressou aos velhos hábitos e voltou para Los Angeles. De regresso à cidade, Steve regressou ao único mundo que conhecia fora da família: os gangues. Estes grupos acolheram-no, mas também o arrastaram para o crime. Pequenos furtos, travessuras e roubo de peças de automóveis passaram a fazer parte do seu cotidiano. Já não estava apenas a rebelar-se contra a autoridade. Estava a moldar um padrão de comportamento que poderia facilmente tê-lo levado para a cadeia permanentemente. Se continuasse, não demorou muito para que as ações de Steve o afetassem. Foi preso por roubo, um ponto de viragem que poderia tê-lo levado a graves problemas legais. Mas, em vez de ser entregue na totalidade ao sistema, foi devolvido ao padrasto. Isso revelou-se igualmente perigoso. O padrasto, já conhecido pelo seu temperamento violento, impôs severos castigos físicos a Steve. A dado momento, espancou-o violentamente e até o atirou escada abaixo. Este tipo de violência poderia ter destruído alguns rapazes. Mas, para Steve, desencadeou algo diferente. Desafio. Olhando o padrasto nos olhos, fez uma ameaça que demonstrava quanta raiva carregava dentro de si. Se voltares a encostar as tuas mãos fedorentas em mim, juro que te mato. Foi um momento arrepiante que marcou a sua determinação de nunca mais ser vítima. Mesmo com o seu espírito de rebeldia, o estilo de vida errante de Steve era perigoso e imprevisível. A sua incapacidade de se manter firme levou-o a um dos capítulos mais sombrios da sua juventude. Enquanto viajava pelo sul profundo, foi novamente detido, desta vez por vadiagem. Não tinha emprego fixo, dinheiro e nenhum sítio para onde ir, e a lei tratava isso como um crime. A punição era severa. Steve foi condenado a 30 dias de prisão. Para um adolescente, esta era uma experiência quase impensável. Os bandos de prisioneiros eram brutais, obrigando os homens a realizar trabalhos forçados em condições precárias, muitas vezes no calor e com pouca compaixão dos guardas. Para Steve, foi mais uma lição de como o mundo pode ser implacável. Mostrou-lhe o lado cru e punitivo do sistema judicial americano e deixou uma marca que ele jamais esqueceria. Este período de deriva, crime e castigo, representou o ponto mais baixo da juventude de Steve McQueen. Mas, mesmo ali, a sua história não tinha terminado, porque em breve se veria no caminho para o exército. E foi aí que tudo começou a mudar. Alistamento aos 17 anos. Aos 17 anos, Steve McQueen já tinha passado por mais instabilidade do que a maioria das pessoas enfrenta na vida. Tinha sido abandonado, abusado e preso, e vagueava de um lugar incerto para outro. Mas, em 1947, deu um passo que acrescentaria disciplina e estrutura à sua vida. Alistou-se no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, como ainda não tinha 18 anos. Precisava do consentimento da mãe para se alistar. Apesar do historial conturbado, Julia concordou. E Steve deu início a um capítulo que se viria a revelar desafiante e transformador. A jornada de Steve como fuzileiro começou em Parris Island, na Carolina do Sul, onde participou num treino intensivo. O treino intensivo era difícil para todos os recrutas, mas para Steve, que sempre resistiu à autoridade, foi especialmente difícil. O treino físico era extenuante, e a ordem rígida da vida militar entrava em conflito com o seu espírito rebelde. Para alguém que crescera a desafiar as regras, ser obrigado a segui-las sem questionar era uma luta. Como esperado, Steve não se adaptou facilmente. Entrou em conflito com a autoridade e quebrou regras mais do que uma vez. Com o tempo,
foi rebaixado 7 vezes, um sinal claro de como testava frequentemente a paciência dos seus superiores. Um dos incidentes mais graves aconteceu quando Steve se ausentou sem licença. Depois de receber um passe de fim de semana, decidiu não regressar quando o prazo expirou. Em vez disso, passou 2 semanas com a namorada, Barbara Ross. Os fuzileiros navais não encararam isto de ânimo leve. Quando a patrulha costeira finalmente o alcançou, Steve resistiu à detenção, piorando ainda mais a sua situação. Porous the crime. Foi condenado a 41 dias de prisão, uma prisão militar. Para um jovem que já tinha visto o interior de um reformatório e até de um gangue de acorrentados, a prisão não era uma novidade. Mas, desta vez, a mensagem era mais profunda. Steve estava a aprender que os fuzileiros navais tinham regras que não podiam ser ignoradas. O castigo era severo e obrigou-o a reconsiderar o caminho que estava a trilhar. A reviravolta de Steve não veio de um castigo, mas de um ato de bravura. Durante um exercício no Ártico, um tanque que transportava vários fuzileiros quase rompeu o gelo. A situação era de risco de vida, mas Steve agiu rapidamente. Arriscou a própria vida para salvar 5 dos seus camaradas fuzileiros, resgatando-os do tanque que afundava mesmo a tempo. Este momento valeu-lhe o reconhecimento e o respeito tanto dos seus colegas como dos seus superiores. Mostrou que, por baixo da superfície rebelde, Steve tinha coragem, liderança e capacidade para intervir quando mais importava. Recebeu uma dispensa honrosa em 1950, poucos anos depois de se ter alistado. Recordando o seu tempo de uniforme, Steve creditava frequentemente aos fuzileiros navais a mudança na sua vida. Os fuzileiros fizeram de mim um homem, disse. Aprendi a relacionar-me bem com os outros e tinha uma plataforma para me apoiar. O exército tinha dado a Steve McQueen a estrutura que ele nunca conhecera antes. Mas, assim que partisse, a fase seguinte da sua vida lançá-lo-ia de volta ao mundo imprevisível do amor, da fama e de Hollywood. Mulheres, amor e tensões familiares. A vida amorosa de Steve McQueen foi tão intensa como os seus papéis no ecrã. Trouxe alegria, confusão e dor a todos os envolvidos, incluindo a ele. A sua necessidade de liberdade entrava frequentemente em conflito com a necessidade de confiança em casa, e esta tensão manifestava-se repetidamente nas suas relações. Steve casou com a atriz e bailarina Neely Adams a 2 de novembro de 1956. Construíram uma família rapidamente. A filha, Terry Leslie, nasceu a 5 de junho de 1959, e o filho, Chad, chegou a 28 de dezembro de 1960. Durante algum tempo, pareceram um casal forte de Hollywood, criando 2 filhos enquanto a carreira de Steve descolava rapidamente. Nos bastidores, as coisas eram difíceis. Nas suas memórias, Neely descreveu posteriormente um casamento marcado pela infidelidade, discussões de ciúmes e abuso físico e emocional. Revelou ainda que, em 1971, quando a relação já se estava a desintegrar, fez um aborto. Estes detalhes revelam um mundo privado, muitas vezes instável e doloroso. O casal divorciou-se em 1972. Terry faleceu em 1998. Uma perda que ainda dói quando pessoas próximas da família falam dela. Chad, que herdou o amor do pai pelas corridas e pela indústria automóvel, sempre foi aberto sobre os aspectos positivos e negativos do legado paterno. Durante e após o seu casamento com Neely, Steve teve relações com várias mulheres famosas. Teve um relacionamento com a atriz Gia Scala. Mamie Van Doren disse ainda que tiveram um relacionamento por volta de 1959 e que experimentaram alucinogênios juntos. A modelo e atriz Lauren Hutton disse mais tarde que também teve um caso com ele. Cada um destes relacionamentos contribuiu para a sua imagem de protagonista magnético fora do ecrã, mas também aprofundou as divergências em casa. Um dos episódios mais sérios envolveu a atriz Barbara Lee, com quem Steve manteve uma relação no início dos anos 70. Engravidou e, mais tarde, fez um aborto. Estes eventos evidenciam um padrão. O espírito inquieto e rebelde de Steve não parava no trabalho nem nas corridas. Isso também moldou a sua vida romântica. A intensidade, a atração e o risco estavam sempre presentes, e era difícil manter a estabilidade. Steve conheceu Ally McGraw durante as filmagens de The Getaway, e casaram-se em 1973 em Cheyenne, Wyoming. O relacionamento deles rendeu grandes manchetes. Dentro e fora do ecrã, tinham uma química forte. Amigos e observadores costumam dizer que Ali pode ter sido o grande amor da sua vida. Ainda assim, o seu casamento enfrentou dificuldades reais. Ali sofreu um aborto espontâneo,
Uma perda devastadora para ambos. A fama e as exigências do estilo de vida de Steve aumentaram a pressão a qual não conseguiam escapar. E o casamento acabou. Steve casou com a modelo Barbara Minty a 16 de janeiro de 1980, menos de um ano antes de falecer. Ela apoiou-o durante a sua luta contra o cancro e ajudou-o a encontrar paz nos seus últimos meses. Com Barbara, Steve abraçou o cristianismo evangélico, guiado em parte pelo seu instrutor de voo Sammy Mason, pelo filho de Mason, Pete, e pela visita de Billy Graham. Barbara escreveu mais tarde sobre este período, descrevendo um homem que procurou perdão, conforto e uma nova força perto do fim. O amor trouxe momentos brilhantes a Steve, mas também deixou cicatrizes, e as verdades mais duras ainda estavam por vir, do lado dos filhos, da paternidade e da geração seguinte. Steve McQueen pode ter sido celebrado como o rei do cool no ecrã, mas em casa ser pai era complicado. A sua carreira exigente, as suas escolhas pessoais imprudentes e os seus demônios interiores dificultaram a vida familiar. E os seus filhos cresceram a ver os dois lados do homem por detrás da imagem de Hollywood. O primeiro casamento de Steve, com Neela Adams, valeu-lhe 2 filhos, Terry, Leslie e Chad. Embora os amasse à sua maneira, o seu estilo de vida de Hollywood mantinha-o frequentemente afastado. Trabalhava longas horas, passava muito tempo em sets de filmagem e vivia uma vida repleta de corridas, festas e casos extraconjugais. Isto deixava pouco espaço para uma parentalidade estável. Chad McQueen seguiu os passos do pai em vários aspectos. Tornou-se ator durante algum tempo e, mais impotente, deu continuidade à paixão de Steve pelas corridas, construindo uma carreira em torno do desporto automóvel. Ao longo dos anos, Chad tem falado abertamente sobre as falhas do pai. Descreveu-o como um homem com carisma e determinação, mas também como alguém que lutava para controlar a sua raiva e os seus impulsos. Para Chad, ser filho de Steve McQueen significava herdar um legado de fama e, ao mesmo tempo, confrontar verdades dolorosas. A vida de Terry Leslie foi ainda mais atribulada. Vivia na sombra do pai. Segundo consta, enfrentou as suas próprias batalhas na vida adulta. A sua morte em 1998, aos 38 anos, foi uma perda trágica para a família McQueen. Ela destacou como as dificuldades dentro da família iam muito além do próprio Steve. Ao longo dos anos, Chad e Terry partilharam histórias que revelaram um outro lado de Steve McQueen. Falaram sobre a sua infidelidade, o seu temperamento explosivo e a atmosfera instável em casa. Estes relatos pintavam um retrato diferente da figura fria e confiante que o mundo adorava nas telas. Mostravam um homem profundamente falho, muitas vezes volátil e incapaz de proporcionar plenamente a estabilidade de que os seus filhos necessitavam. Os filhos e netos de Steve deram ao mundo uma imagem mais clara dele, mas a sua própria história de vida tomou outro rumo dramático quando a doença o atingiu e o obrigou a enfrentar a sua mortalidade. Doença, amianto e desespero. No final da década de 1970, Steve McQueen parecia imparável para o mundo exterior. Ainda trabalhava, ainda corria e ainda carregava a imagem do rebelde cool de Hollywood. Mas, nos bastidores, a sua saúde começava a decair de uma forma que nenhuma fama ou dinheiro o poderia proteger. Em 1978, Steve começou a sofrer de tosse crônica. A princípio, pensou que fosse apenas o resultado de anos de tabagismo, pelo que abandonou o cigarro, mas parar não ajudou. Logo, desenvolveu falta de ar, que se agravou com o tempo. Os médicos prescreveram antibióticos, pensando que se tratava de uma infecção. Mas nada parecia melhorar a sua condição. Em dezembro de 1979, após terminar o filme O Caçador, Steve recebeu finalmente um diagnóstico preciso. Os exames revelaram que tinha mesotelioma pleural, um cancro raro e agressivo que afetava o revestimento dos pulmões. Na altura, não havia cura. A doença estava fortemente ligada à exposição ao amianto, e os médicos disseram-lhe que era terminal. Para um homem que tinha sobrevivido a um crime caótico na infância e aos fuzileiros, a notícia foi devastadora. Assim que o diagnóstico foi feito, a questão passou a ser: onde é que Steve tinha sido exposto ao amianto? Acreditava que a resposta estava no seu tempo na Marinha. Durante o seu serviço, esteve envolvido na remoção do isolamento de amianto de tubagens a bordo de um navio de transporte de tropas. O trabalho era poeirento, desprotegido e perigoso. Steve disse mais tarde que esta era a causa mais provável da sua doença. Os médicos convencionais nos Estados Unidos disseram a Steve que pouco havia a fazer para além de aliviar os seus sintomas. Não querendo aceitar isso,
procurou outras opções. Em julho de 1980, viajou para Rosarito Beach, no México, para tratamentos alternativos com William Donald Kelly, uma figura controversa que promovia uma variação da terapia Gerson. Os tratamentos eram incomuns e sem qualquer comprovação científica. Incluíam enemas de café, lavagens frequentes com shampoo, injeções diárias de fluidos feitos a partir de células de bovinos e ovinos, massagens e latrial, uma substância que alguns acreditavam combater o cancro, mas que era amplamente considerada tóxica e ineficaz. Steve pagava alegadamente até $40 mil por mês por estes tratamentos, uma quantia enorme na época. A notícia da sua escolha espalhou-se rapidamente. A imprensa cobriu intensamente a sua condição e o fascínio público cresceu. Alguns simpatizavam com a sua luta pela sobrevivência, enquanto outros criticavam os métodos em que se baseava. De qualquer forma, a sua saúde continuou a deteriorar-se. No final de 1980, o cancro de Steve tinha se espalhado por todo o corpo e desenvolveu um enorme tumor no abdômen. Desesperada, voou para Ciudad Juárez, no México, sob o pseudônimo de Samuel Shepard para evitar os repórteres. Aí, foi submetido a uma arriscada cirurgia para remover o tumor de 2,2 kg. Apesar dos médicos norte-americanos terem alertado que o seu coração não aguentaria. Tragicamente, os seus alertas concretizaram-se. Apenas 12 horas após a operação, a 7 de novembro de 1980, Steve McQueen morreu vítima de um ataque cardíaco. Tinha apenas 50 anos. A sua morte repentina chocou fãs em todo o mundo. Mas antes de o mundo se despedir, o próprio Steve tinha se voltado para algo que lhe trouxe paz no final. A confissão final. Nos seus últimos anos, Steve McQueen enfrentou algo de que passou uma vida inteira a fugir. A realidade dos seus próprios limites. A fama, o dinheiro, os carros e as mulheres sempre preencheram o seu mundo. Mas quando o cancro o atacou, estas coisas já não pareciam suficientes. Pela primeira vez, voltou-se para a fé e para a reflexão. Em busca de paz e sentido antes do fim, o caminho de Steve para a fé começou com o seu amor por voar. O seu instrutor de voo, Sammy Mason, não era apenas um piloto habilidoso, mas também um homem de profunda fé cristã. Com o tempo, o exemplo tranquilo e a personalidade firme de Mason influenciaram Steve, que respeitava a força acima de tudo. Mason, juntamente com o seu filho Pete, ajudaram a guiar Steve para o cristianismo evangélico. Esta viagem fortaleceu-se quando Steve conheceu o famoso evangelista Billy Graham. Graham visitou-o pouco antes da sua morte, oferecendo conforto e encorajamento enquanto Steve enfrentava a sua doença. Comovido pela sinceridade das pessoas que o rodeavam, Steve comprometeu-se com o cristianismo. Nos meses que antecederam o seu falecimento, foi batizado, marcando uma mudança drástica em relação ao seu passado rebelde. Barbara Minty, a terceira mulher de Steve e sua companheira naqueles últimos meses, partilhou mais tarde o que testemunhou durante esta transformação. No seu livro, Steve McQueen, The Last Mile, ela descreveu como ele se suavizou e se tornou mais aberto sobre os seus arrependimentos. Ela chamou-lhe a sua viagem da última milha, um momento em que ele abraçou a fé e procurou a redenção. As conversas de Steve com Barbara revelaram um homem que olha para trás com honestidade. Admitiu erros, especialmente na forma como tratava a família. Falou sobre a distância com os filhos e a dor que causou com os seus casos extraconjugais e comportamento volátil. Para Barbara, estas confissões foram a prova de um homem que, mesmo no final, ainda procurava a conexão e o perdão. Se gostou? Não se esqueça de gostar, partilhar e subscrever mais histórias de Hollywood.